Escravidão. Senhores feudais do Congo, África e senhores feudais da Arábia. Núbios não eram naturais do continente egípcio. Núbios tinham por prioridade cultuar o demônio antiga serpente Essurum em egípcio Apop. Mais tarde passaram a cultuar o demônio Caos, a quem diziam ser o filho do demônio Apop. Tropas dos núbios que ajudaram os povos a tomar o governo do antigo Egito e assim renomearam para Luxor. Queriam uma nova Gog, Sodoma, Magog e Gomorra. Luxor, a casa da servidão. As tropas de Núbios se proclamaram zumbis. Babilônia, Babilônias. Persas e Medos disputavam e revezavam o governo até não ter mais monarquia. Macedônia. Alexandre, o grande filho do demônio Zeus. Antiga Grécia, Antiga Roma. Illuminatis, Espiritismo, Vicas, Cientologia obedecem os senhores feudais. O homem mais rico do mundo era do Congo e ganhou muito dinheiro com a escravidão e doou tudo para a Arábia. As raças de núbios, zumbis, raças africanas, não utilizavam dinheiro até a Segunda Guerra Mundial e não tinham casas, mas ocas mal feitas. Zumbis foram renomeados para escravos e escravas de modo a esconder e até confundir os fatos históricos, já que a prioridade era cultuar o demônio, comer, defecar, multiplicar as tropas, ocupar terras, tomar governos, entrar nas nações de modo mais covarde e cínico. Miscigenar a zombaria, para acusarem Deus de defeitos, já que nasce tudo torto. Illuminatis cultuam o demônio Apop, Caos, e fundaram o Espiritismo, Vicas, Cientologia. Obedecem os senhores feudais. O governo de Roma Antiga foi tomado pelos senhores feudais. Ou não obedece os Illuminatis. Yahvé Adonai Halachá Aliá Alá igual a alimentos. Contra, senhores feudais pedem alimentos, Alá para o demônio Essurum, Apop, Caos, Djins, Corão dos Djins, seguem o falso profeta Mohammed, o afro-árabe. São contra Maomé, o persa judeu que seguiria o Torá Canon. Nojo, asco, repugnância contra abominações, pois são nojeiras. Abominações são orgias, surubas bacanais, adultérios, estupros, carnavais do demônio Zeus, Halloweens, necrofilias, demônio Hades, zoofilia, demônio Triton, putarias, hebredades, toxicomanias, com muito sexo generalizado, sexo grupal, sexo anal, oral anal, festas de Gaius, Calígula, etc. Santo Antônio do Demônio, miscigenação para gerar gerações com doenças físicas e mentais e deformidades físicas e mentais, planos de sociedades do demônio e Illuminatis. Pedofilia, F65 CID-10, doença. Usado o termo como acusação contra quem não participa das abominações. Castigo divino bem feito com êxodo, pragas, pestes, doenças, doenças infecto-contagiosas, doenças venéreas, DSTs e ISTs, novo êxodo. Polícia tem eficiência de menos de 1% na média mundial. A população torcendo pelo demônio, bandidos, bandidas, vilões, vilãs. 80-20, isto é, 80% do que é arrecadado é gasto com famílias de bandidos e bandidas que não pagam impostos. Piratarias de cigarros, bebidas e remédios são monopólios, e piratarias de roupas, calçados, produtos, jogos de consoles e PC, etc. Narcotráfico, doping mundial, aumento da população zumbi, crime organizado, tráfico de órgãos utilizados em rituais do demônio ou transplantes. Protocolos teve o nome alterado para Protocolos dos Sábios de Zion e todo o contexto são fragmentos de texto, portanto há muitos autores e autoras envolvidos e envolvidas, e são as diretrizes dos Illuminatis, maçonaria, espiritismo, Vicas, Cientologia e principalmente ONU. Illuminatis antes do período medieval eram um governo de Zeus Daemos, Hades Daemos, Triton Daemos, cultuava os deuses demônios e deusas demônios, inclusive Ezeus, filho de Zeus, Xipto, Críspito, filho de Hades, Trito, Tristo, filho de Triton. Miscigenação, abominações e também pessoas que têm DSTs e STs. Causa doenças físicas e mentais, causa deformidades físicas e mentais. Miscigenar causa mortalidade infanto-juvenil, aleijões generalizados, gerações acabam com esterilidades extintas. Psicopatas, sociopatas, narcisistas defendem e praticam abominações e miscigenações por não ter empatia, emoções. Casamentos do demônio Deus da ONU Illuminati. Santo Antônio do demônio Anubis e os casamentos das abominações. Orixá, servos do demônio Anubis. Cão Anubis, demônio, servo do demônio Cerberus, servos do demônio Hades. Cercos infernais feitos por gerações e seitas e religiões do demônio, deus de Luxor, Babilônia, Babilônias, Macedônia, Antiga Grécia, Antiga Roma. Não precisa nem casar, é só pactuar com as abominações. Família e famílias do demônio infernais, malditos e malditas. Illuminatis governam graduações e sistemas, afrontam Deus Yahvé. Castigo divino com pragas, pulgas, carrapatos, vermes, piolhos, lêndias, etc. Peste, doenças, doenças vecto-contagiosas, doenças venéreas, DSTs, DSTs, pelagras, pestilências. Deus Yahvé proíbe abominações. Papai Noel, antigo Krampus Noel, servo do demônio Hades. Seitas e religiões do demônio, ONU e cristianismo. Psicopatas, sociopatas, narcisistas não são santos, não são santas e não são perfeitos e não são perfeitas. Defendem e praticam abominações. São retardados e retardadas emocionais.
Abominações são repugnantes, nojeiras, práticas que causam nojo e asco. Na minha opinião, Wagner Martins da Silva. Satanismo, Satã, Diabo, Satanás, fábula cristã, espelho de Narciso, no meio do deserto, nas mãos de Zeus. Inventaram inimigos para os deuses e deusas do cristianismo. Daemo Zeus, Daemo Hades, Daemo Triton, os pais de Zeus, Xípito, Críspito, Tristo. Ao que parece, tudo foi sabotado. Usam religiões, políticas, ciências como forma de pecar e mentir e cometerem crimes e falarem do perdão e remissão. Não curam e não salvam, só charlatanismo, bestas. Dinheiro não é tempo, não é vida, não é sobreviver e não é empatia. No meio do Amazonas, durante anos, diante de peçonhas aracnídeos, perigos diversos. No meio de oceanos, durante mais de mês, ser jogado sem paraquedas, no mais de meses em ilha queimada, dar de frente com tubarões diversas vezes, enfrentar máfias, concorrência desleal, entubado durante meses amarrado, com fralda geriátrica tudo sujo, com fome, sede e frio, desenganado à beira da morte. Santo e perfeito o juízo é cumprir todos os mandamentos e preceitos do Deus Yahvé Torakan. Céus dos céus, reino dos céus, Éden paraíso, governo eterno do Deus Yahvé. Só entram heterossexuais que cumprem o Torah Canon. Deus Yahvé julgou Adão e Eva e depois julgou o demônio, a antiga serpente, a mais maldita das criaturas, motivo de zombarias e escárnios. Demônio, antiga serpente Essurum, duas cabeças, corpo único, empalada para sempre na lâmina da espada tal, condenada eternamente ao fogo da morte eterno Sheol. Espada tal aponta o cabo na direção em que Deus governa para sempre. Agradeço a quem assistiu, por favor dê o like e se inscreva no canal.